Sejam bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas, ao nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos, apresentado semanalmente aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Nós continuaremos agora a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, essa segunda parte que nos ensina justamente sobre o mundo dos espíritos, que nos ensina que nós temos uma só existência, vivida em diferentes fases. Às vezes estamos no mundo corpóreo, às vezes no mundo extracorpóreo, mas nos ensina que essas duas fases da vida do espírito têm ligações profundas, porque, mesmo estando aqui, podemos perceber o lado de lá e o contrário também acontece. Muito bem. Hoje nós estudaremos o item 455 do Livro dos Espíritos e vamos até a questão de número 458. Eu digo item 455 porque não é propriamente uma questão, mas é a exposição do resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. É um texto de conclusão que Allan Kardec apresenta para esse oitavo capítulo da obra, esse oitavo capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre a emancipação da alma. Portanto, o espírito estando encarnado e atuando, percebendo o plano espiritual. Esse texto é composto por 23 parágrafos. Então vamos nos concentrar nesse texto e depois já vamos começar o capítulo 9, ainda hoje, e vamos até a questão 458. Nesse capítulo 9, que tem o título da intervenção dos espíritos no mundo corporal, portanto, olha só, o espírito agora estando desencarnado e atuando no mundo corporal. Neste capítulo 9, nós vamos estudar hoje o item faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Então, temos um bom caminho pela frente hoje, mas antes de iniciar, como é de nosso costume, vamos à nossa prece. Então, vamos todos nós agora nos concentrarmos na imagem do amado Mestre Jesus, com muita tranquilidade, com muita confiança, entregando a Ele nossos corações, nossas mentes, pedindo ao Divino Amigo que una o nosso grupo de estudos em torno do seu Evangelho de luz, dos propósitos mais sublimes da vida e dos ensinamentos de Allan Kardec. Que assim nós possamos, ao concluir o estudo de hoje, sentirmos-nos renovados para a sequência de nossas tarefas mais nobres. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então vamos iniciando aqui o nosso estudo de hoje, começando então pelo resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Apenas lembrando, né, quando numa obra de filosofia se apresenta um resumo teórico, como é este que Kardec está colocando, e com os quais nós já estamos nos habituando, né, no Livro dos Espíritos, a intenção do autor é realmente trazer uma revisão das ideias já abordadas, com algumas informações que aprofundam tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo isso num texto corrido, né? Diferente das perguntas e respostas que nós temos no decorrer de todo o Livro dos Espíritos. Então aqui a gente vai ter o contato com as ideias de forma não mais organizada, mas de forma mais direta, né? De forma de um modo assim que a gente não precisa recorrer a perguntas e respostas, mas que a gente pode perceber como as ideias decorrem umas das outras e como elas se entrelaçam, dando uma coerência, uma lógica muito grande no texto, e não apenas no texto, mas na teoria espírita sobre esses três itens: sonambulismo, êxtase, dupla vista. Então, aqui é a teoria na sua forma mais pura, mais condensada e, e belíssima de ser observada por quem gosta de estudar o Livro dos Espíritos, né? Então, a gente vai se concentrar bastante nisso hoje. Então, vamos lá. O texto, como a gente já afirmou anteriormente, ele vai ser composto aqui por 23 parágrafos que compõem esse item 455 que nós estamos marcando aqui na tela agora, né?
Então, item 455, 23 parágrafos. Do parágrafo 1 até o parágrafo 13, nós vamos tratar do item sonambulismo. Kardec vai obedecer a sua exposição do título, vai começar falando sobre o sonambulismo, depois vai falar sobre o êxtase e vai encerrar aqui falando sobre a dupla vista. Então, primeiro tópico, sonambulismo. Vamos lá, parágrafo primeiro. Nesse primeiro parágrafo, nós temos a exposição das causas do sonambulismo, e Kardec começa o texto citando o sonambulismo natural. Então, sonambulismo natural traz fenômenos que são produzidos espontaneamente, independente de qualquer causa exterior. Olha só, está sendo abordado aqui por que nasce o sonambulismo, quais são as causas do sonambulismo, né? Em certas pessoas dotadas de especial organização. Olha só. Então, qual é a causa do sonambulismo? Por que existe o sonambulismo em algumas pessoas? Porque é do próprio sujeito. O seu corpo físico tem uma organização tal que lhe permite produzir o fenômeno. Então, é uma questão de corpo, né? No entanto, pode ser também produzida artificialmente pela ação do agente magnético. Então, aqui duas causas para o sonambulismo. Uma causa é a causa natural, o próprio indivíduo, seu corpo, e a outra causa é o que Kardec vai chamar aqui de agente magnético, que nada mais é do que a imposição do estado sonambúlico por um terceiro, que transfere, né, os fluidos magnéticos de si para o outro, causando sonambulismo no outro. Então, no segundo parágrafo, agora que a gente já conhece as causas, a gente tem a diferenciação dos dois, né? Sonambulismo magnético difere do sonambulismo natural justamente na sua causa, porque o magnético é provocado, enquanto o natural é espontâneo. Então aqui no jogo, logo no comecinho do texto, a gente já tem essa abordagem sobre as causas do sonambulismo, de onde ele vem, por que ele existe. No parágrafo 3, Kardec vai defender a existência do sonambulismo magnético, né? querendo assim trazer para a gente a ideia de que o sonambulismo natural existe, o sonambulismo magnético também existe, é possível provocar o sonambulismo em alguém. E por que isso é importante? Porque Kardec lidava, na época do nascimento da doutrina espírita, com algo muito desagradável. Na época em que o espiritismo começava a nascer como ciência, era comum que, principalmente na sociedade parisiense, as pessoas se reunissem em volta dos fenômenos espirituais simplesmente para se divertirem, para terem ali diversão, sem levar a sério aquelas apresentações. E algumas pessoas, percebendo que havia esse interesse, logo transformaram esse interesse da sociedade numa forma de renda. Então começaram a imitar os fenômenos espirituais, o que gerou uma séria desconfiança sobre a veracidade desses fenômenos. Então, aquilo que Kardec chamava de prestidigitadores, imitadores, né, mágicos, pessoas que faziam um número imitando ali os fenômenos espirituais. E traziam multidões, traziam pessoas que pagavam para assistir esses fenômenos. Então, o sonambulismo certamente era um desses fenômenos que entrava dentro da categoria de fenômenos, de fatos espirituais que podiam ser imitados, que podiam ser fingidos. E é justamente isso que Kardec quer combater quando ele coloca aqui no parágrafo 3 a ideia de que o sonambulismo natural é um fato notório. Todo mundo, até nos dias de hoje, né? A gente tem uma familiaridade grande com essa ideia do sonambulismo. É uma coisa que existe, a gente percebe no nosso dia a dia. Falou, olha, o sonambulismo natural é um fato notório. Ninguém, né, pensa em pôr em dúvida que o sonambulismo natural existe.
E aí ele vai colocar uma pergunta logo na sequência do texto. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Né? E antes que a gente pudesse responder qualquer coisa, imaginar aqui qualquer resposta a essa pergunta de Kardec, a gente tem os argumentos dele na sequência do texto. E isso, repito, é importante porque é aqui que se atesta a veracidade do sonambulismo natural, mas que nos dá uma segurança ainda maior por saber que o fenômeno é replicável, que ele pode ser induzido. Então vamos lá. É, por que seria irracional o sonambulismo magnético? Apenas porque ele pode ser produzido artificialmente? E ele já coloca, né, um argumento na frente como tantas outras coisas. Existem tantas coisas que são naturais e que podem ser produzidas artificialmente? Não é isso? Claro que existem. Se a gente parar para pensar um instante, a gente vai ver que existem muitos processos que são naturais, mas que o homem é capaz de reproduzir. Então, assombro nenhum a partir desse primeiro argumento, ok? Olha aqui, sequência do texto. Os charlatães o exploram, dizem. Razão a mais para que não seja deixado nas mãos. Para que não lhe seja deixado nas mãos, né? Claro que existem prestidigitadores, charlatães, imitadores. É por isso que o fenômeno não pode ficar unicamente na mão deles. É por isso que precisa ser estudado. É por isso que precisa ser do âmbito de uma filosofia, de uma ciência. Precisa estar na área de domínio de pessoas sérias. E é isso que Kardec está propondo aqui com esse parágrafo de número 3. Na sequência do texto, Kardec vai dizer que em algum momento a ciência, e ele grafa a ciência aqui com C maiúsculo, né, falando do campo, do vasto campo de conhecimento humano, que em algum momento a ciência vai se apropriar desse fenômeno, e então aí sim esses charlatães vão ter muito menos crédito, né, diante das pessoas. Bom, mas enquanto isso, né, enquanto isso não acontece, olha aqui, ó, enquanto isso não se verifica como o sonambulismo, natural ou artificial, é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, ele vai ganhando terreno. Então, apesar, né, da má vontade de alguns, apesar do charlatanismo, apesar de todas as circunstâncias, o sonambulismo está aí para quem quiser ver, para quem quiser estudar, né? É isso que Kardec está dizendo. No seio da própria ciência, apesar da má vontade de alguns no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Então, para Kardec, era assim, sendo tranquila a ideia de que a ciência estudaria, se apossaria desse fenômeno do, do sonambulismo. Né? Então, é, qual que é o argumento de Kardec aqui? Olha, é um fato, a gente observa. Assim como a comunicação dos espíritos, assim como o deslocamento dos corpos, é um fato da nossa vida. O fenômeno está aí. Ele ser replicado por charlatães ou estar dentro do âmbito das coisas de que essas pessoas se aproveitam, não é razão suficiente para dizer que ele não existe. Então, daí passamos à sequência do texto, né, argumentos seguintes. Vamos acompanhar aqui esse parágrafo 4, porque ele vai trazer para a gente uma reflexão importante e a gente, a partir daqui, vai poder pensar um pouquinho mais profundamente nisso que Kardec está falando sobre o sonambulismo. Né? Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno no psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. Eu vou concluir esse parágrafo, depois a gente volta nessa primeira frase para a gente entender o que está sendo dito aqui a respeito dessa relação entre espiritismo e psicologia. Vamos lá. É através do sonambulismo que se pode estudar a alma. Então aqui essa ideia está aberta para o estudante do espiritismo.
através do sono. Veja que Kardec não está estudando o sono aqui propriamente, né? Que foi um estudo realizado no capítulo. Ele começa pelo sonambulismo, porque já é um estágio um pouco mais avançado da emancipação da alma. O sono é um estágio, vamos dizer assim, um estágio primeiro de emancipação da alma. A partir do sonambulismo, essa emancipação começa a ficar mais forte, mais evidente, mais poderosa. E o espírito começa a vivificar as suas percepções do plano espiritual. Ele começa a perceber mais o outro lado da existência, ou a outra fase da existência, para respeitar o vocabulário aqui do Livro dos Espíritos. Então, por isso que Kardec começa daqui. E ele está dizendo: olha, o sonambulismo é através dele que a gente pode estudar a alma. Porque é ali que ela se mostra despida, ela se mostra descoberta do corpo físico. É ali que ela mostra as suas sensações, é ali que ela mostra as suas percepções, é ali que o espírito mostra as suas ideias, os seus reais pendores, o seu grau de atuação. Tudo isso aparece quando o espírito está mais longe da influência material. Continua o texto dizendo que um dos fenômenos que caracterizam, né, o sonambulismo é a clarividência, e que ela não depende dos órgãos ordinários da vista dos olhos, né? Então, aqui uma identificação, como identificar o sonambulismo? Através da clarividência. Se uma pessoa aparentemente está adormecida, tem conosco interação e ela apresenta traços de clarividência, ela está em estado sonambúlico. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Então, olha só, né? A reclamação não tem fundamento, ok? O sonâmbulo nem sempre vê de acordo com a vontade daquele que está dirigindo o experimento, e isso seria um empecilho, seria uma prova de que o sonambulismo não existe. Kardec está dizendo, não, 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 não é assim, né? O mais correto é pensar dessa forma. Nós temos efeitos diferentes porque os meios são diferentes. O espírito não está vendo com os olhos do corpo, ele está vendo com os olhos do espírito. Ele está vendo coisas que são diferentes das coisas propriamente do mundo material, muitas vezes. Então, obviamente, a gente não consegue dirigir a experiência da forma como a gente quer. As propriedades da alma são diferentes propriedades das dos olhos, não são iguais. Então, né, a gente precisa aprender a diferenciar as propriedades da alma das do corpo, de forma que sejam julgadas em si mesmas e não por analogia, como ele escreve aqui. Okay? Então, é preciso, né, para fazer esse estudo, abrir mão um pouquinho do conhecimento prévio que a gente já tem sobre essas coisas. Aqui, no parágrafo 4, Kardec mais uma vez defende o sonambulismo, defende a ideia, defende o fenômeno, coloca o sonambulismo como algo real e dá um passo a mais agora, né? Olha a construção das ideias. O sonambulismo existe, ele pode ser natural ou provocado, e mais do que isso, se ele pode ser natural ou provocado, ele como fato pode e deve ser estudado, porque a partir do seu estudo é que nós podemos estudar a alma. É um meio de estudo sobre a alma. E isso é uma informação valiosíssima para nós que somos espíritas. Nós temos outros meios de estudo da alma? Claro que temos. É muito mais comum hoje para a gente nas casas espíritas, ao invés do sonambulismo, estudarmos a mediunidade. Quando o médium da comunicação em uma mesa espírita, independente do tipo de comunicação que venha, nós estamos justamente estudando a alma. E não apenas a dos espíritos comunicantes, não, porque as reflexões que devem recair sobre o grupo mediúnico são reflexões interessantíssimas de serem feitas, né? E necessárias. Por que aquele grupo recebe aquele tipo de espírito?
Qual é a característica dos espíritos que se comunicam? E depois cada membro do grupo mediúnico vai perguntar a si mesmo o que foi que essas comunicações de hoje trouxeram e que servem para a minha vida. Onde isso me toca? Qual é o meu papel diante delas? Então, veja, o grupo mediúnico é um grupo para estudo da alma, é um grupo para o estudo do espírito desencarnado, para o estudo do espírito que está no corpo do médium, enquanto médium, né? Não enquanto comunicante, mas enquanto médium. É um estudo do espírito da alma, né? Que é o dialogador, o sustentador e assim por diante. Bom, mas eu prometi que a gente voltaria nessa primeira frase aqui do parágrafo 4, porque ela é uma frase interessante de ser analisada, para abrir um pouco o nosso horizonte, para a gente entender com clareza o que Kardec está dizendo, principalmente nesse início aqui. São oportunidades que a gente tem, né, de sair um pouquinho do contexto do Livro dos Espíritos em si e de pensarmos o que foi escrito na época de Kardec e como isso nos toca hoje. Olha só, para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. Então, não é apenas um fenômeno psicológico, mas uma luz projetada sobre a psicologia. Eu gostaria de começar o comentário aqui dizendo que até meados do século XIX, 1857 para ser mais específico, quando é lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, a psicologia ainda não era reconhecida como uma ciência autônoma. Bom, por que eu estou citando isso? Para poder dizer o seguinte: a psicologia a qual Allan Kardec se refere aqui no Livro dos Espíritos não é a psicologia que nós conhecemos hoje, pelo simples fato, né, de que ela, nessa época, ainda não era reconhecida como uma ciência autônoma, uma ciência separada de outras áreas do conhecimento, mas era entendida assim de uma forma particular que eu já vou abordar um pouquinho agora. E pelo fato também de que Kardec não poderia saber, né, que a psicologia teria hoje o status que ela tem como ciência e como parte importante do conhecimento humano. Então, quando Kardec está falando sobre psicologia aqui, ele não está se referindo à psicologia de hoje, dos dias de hoje, 2025. Não. A psicologia lá na época de Allan Kardec era pensada como uma reflexão filosófica sobre a mente, sobre a alma, sobre o comportamento humano. E ela era entrelaçada, ela estava profundamente ligada à filosofia e à teologia, principalmente. Era um estudo ou da mente ou da alma, né? Eram coisas ali que estavam no mesmo contexto na época de Kardec, a mente e a alma. Quando Allan Kardec coloca lá na Revista Espírita, né, Revista de Jornal de Estudos Psicológicos ou algo do tipo assim, né? Ele está falando sobre uma psicologia espiritualista. Ele está se referindo a esse estudo da alma e não a psicologia que nós temos hoje, né? É uma abordagem diferente. Para Kardec, a alma é o centro da psique e não o cérebro, né? Não a mente. Para Allan Kardec, somos dotados de livre-arbítrio e vontade. A alma é responsável pelas suas escolhas. O espírito é imortal. Bom, então a psicologia para Allan Kardec se aproxima muito mais de uma ciência, como a gente está vendo aqui, de conhecimento da alma, do espírito, de uma ciência da qual a gente pode derivar uma moral do que propriamente aquilo que a psicologia faz hoje, né? É uma ciência moral, uma ciência espiritualista, que tinha como objeto de estudo a causa primária da psique, que é o espírito, né? Para Kardec, obviamente falando. Psicologia kardecista visava o progresso moral e espiritual do ser humano, tendo como base para isso Deus, a reencarnação, livre-arbítrio, né? E assim por diante, todos os princípios básicos do Espiritismo. Bom, então ela ainda não era reconhecida como ciência até o século XIX. Ela não tinha seu objeto de estudo, ela não tinha uma separação clara entre sujeito e objeto, e assim por diante, né? Esses critérios para a psicologia,
para que ela fosse reconhecida como uma ciência, só começaram a ser atendidos com a fundação do primeiro laboratório experimental de psicologia em 1879. Então, vejam, né, ela está nascendo ali quase junto com a doutrina espírita, mas nessa época, especialmente aqui com Kardec, ainda não era o que é hoje. A psicologia hoje, a gente entende a psicologia contemporânea como uma ciência empírica. Né? Ela busca compreender o comportamento humano, os processos mentais, e aplica para isso métodos científicos. Tem as suas diversas abordagens, né? Entre elas a psicologia cognitiva, a psicanálise, assim, a neuropsicologia e assim por diante. Mas ela é uma ciência empírica. Ela não considera a alma como entidade independente do corpo. Ela busca suas explicações, foca, fundamenta suas explicações na biologia, na química, no comportamento social e assim por diante, né? Então veja, a psicologia hoje é diferente daquilo que Kardec tinha como psicologia na sua época. Bom, e agora que a gente sabe, né, que na época de Kardec, psicologia não era esse tratamento da mente, né, esse estudo, essa análise da mente que nós temos hoje, a gente pode voltar ao texto e reler a frase, né? Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a própria psicologia, mas a psicologia entendida lá na época dele. Essa área de atuação aqui da pesquisa humana, que buscava justamente a alma, que buscava justamente o entendimento do comportamento, do progresso do espírito, o desenvolvimento de uma moral. E agora a gente entende aqui porque Kardec escreveu dessa forma. É mais do que um fenômeno psicológico o sonambulismo, não é só um fenômeno da mente ou da alma. Não é só um fenômeno. É luz projetada, é possibilidade de estudo. Tá bom? Vamos seguindo aqui então. Parágrafo 5. Nesse quinto parágrafo, como Kardec falou sobre a clarividência no parágrafo anterior, agora ele, ele vai falar um pouquinho sobre ela aqui no parágrafo 5, dizendo que só tem uma causa para a clarividência, tanto do sonâmbulo magnético quanto do sonâmbulo natural. E essa causa é, pois, que ela é um atributo da alma. A clarividência é própria do espírito, que se liberta do corpo e, portanto, passa a fazer uso desse seu atributo, vendo em todos os lugares que a sua alma possa transportar-se para onde ela possa alcançar. Então, uma explicação rápida no parágrafo 5 sobre a clarividência, né? Capacidade de percepção do espírito, que fica, portanto, mais, mais aberta, que fica mais sensível e que, portanto, passa a perceber. Olha só, até o parágrafo 4, nós tínhamos a apresentação e a defesa, né, do sonambulismo como fenômeno e a sua utilidade até. Agora, do parágrafo 5 em diante, quando Kardec fala sobre a clarividência, ele já começa a colocar para a gente as possibilidades que nascem do estado sonambúlico, principalmente as possibilidades de atuação do espírito. Primeira delas, clarividência. Segunda, visão à distância. O sonâmbulo vê coisas que estão longe dele, vê coisas que não poderiam ser percebidas de onde está o seu corpo, né, do lugar onde ele está. Vê as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma em realidade lá está. Por isso é que seu corpo fica como aniquilado, como que aniquilado, privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo normalmente. Então aqui como se dá a visão à distância, porque ela acontece, e aí Kardec está dizendo que o corpo fica praticamente sem a sensação corpórea, porque a alma está distante, né? E diz que isso é um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa. E explica que isso causa fadiga. Porque tem um trabalho ativo ali, né, do espírito, que
que ainda está ligado ao corpo, como a gente já viu em estudos anteriores. Então, clarividência, visão à distância, parágrafo 7. Agora, ele explica um pouquinho como aqui no parágrafo 7, essa visão à distância ou à vista da alma, que é uma propriedade, né, do espírito. Aqui a gente pode passar um pouquinho mais depressa, porque a gente já viu esses princípios nas perguntas anteriores. Então, explicação, né? A vista da alma não é circunscrita e não tem sede determinada. Por isso que os sonâmbulos não a marcam em um órgão especial, ok? A gente já viu essas passagens todas aqui, né? Ela carece de foco próprio. Não é como se estivéssemos olhos para dar o foco na imagem, né? Esse foco lhes parece estar nos centros que é de maior atividade vital, principalmente, né, no cérebro, na região do epigástrio, no órgão que considera um ponto de ligação mais forte entre espírito e corpo. Então, é a sensação do espírito. Para ele, parece que ele está vendo pelo cérebro, porque ele está vendo pelo órgão que ele acha que tem ligação mais forte com o corpo. Mas, na verdade, como a gente viu, é o perispírito todo dele percebendo. Então, relação aqui, né? Da vista da alma, como o que é a vista da alma, sua relação com a visão à distância, com a clarividência e assim por diante. Talvez seja por isso, né? E aqui eu vou deixar um talvez bem grande, né? Talvez seja por isso que muitos sonhos nossos apareçam confusos, apareçam nebulosos. Por isso que talvez quando a gente está sonhando, a gente tenta colocar os olhos em algo para focar e, por exemplo, o semblante da pessoa não nos apareça, algo escrito não seja possível de ser lido e assim por diante. Justamente por causa desse foco ao qual ele se refere aqui no parágrafo 7, né? A gente está acostumado, estamos encarnados ainda, né? O nosso costume é focar com os olhos. Talvez libertos a gente ainda faça esse esforço de focar com os olhos e não é mais o recurso que a gente tem para usar, né? É outro recurso. Exatamente o que Kardec falava agora há pouco ali sobre os sonâmbulos, dizer, olha, os meios são diferentes, os recursos são diferentes, os efeitos também são diferentes, né? E acho que isso ilustra um pouco. E eu deixo aqui um talvez, porque isso eu estou fazendo uma suposição aqui que eu, obviamente, não retirei aqui do texto de Kardec, nem aqui do Livro dos Espíritos e nem de outra obra básica. Tá bom? Só para deixar claro que aqui é uma suposição, uma hipótese, né, que a gente pensa lendo o Livro dos Espíritos. E aí, então, se não tem foco, como é que fica a lucidez? O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado, olha aí. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos os seus conhecimentos e faculdades conforme o grau de perfeição que haja alcançado, ainda mais restringido os que têm quando ligados à matéria. Vale a pena a gente ler a última frase do parágrafo também? E tanto menos se pode contar com sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e experimentação. Então, um pouquinho daquilo que a gente comentava, né? Essa lucidez está ligada à capacidade ao progresso realizado pelo espírito, ao seu grau de ligação com a matéria e ao fim, à utilidade que ele dá para esse seu processo sonambúlico, né? O que ele está pretendendo com isso. Muito bem. Até o parágrafo 8, então, faculdades e possibilidades de uso dessas faculdades, percepções da alma. A partir do parágrafo 9, ainda dentro do item sonambulismo que a gente está estudando, a gente vai começar a ver comunicação. Passagem rápida também, amigos. No estado de desprendimento, o sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Não importa, né? Como isso se dá, se estabelece pelo contato fluídico. Vamos em frente, parágrafo 10. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades. Por isso que as reuniões mediúnicas precisam ser reuniões sérias, né? Precisam ser reuniões onde as pessoas têm o mesmo objetivo, o objetivo de fazer com que é, haja a caridade, exista a fraternidade
que se estude seriamente o plano espiritual, porque as pessoas que estão com outros objetivos atrapalham essas ligações fluídicas e atrapalham assim as boas comunicações, né? Olha aqui, presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz efeito idêntico ao contato da mão na sensitiva. A sensitiva é aquela plantinha que a gente toca e ela recolhe as folhas, né? Ela fecha as folhas. Essa é a sensitiva. Uma bela imagem que Kardec está usando, né? Fala, olha, a comunicação mediúnica, a comunicação sonambúlica, aqui no caso de Kardec, é frágil. Se não tiver ali a interação, se não houver afinidade, se não houver, né, seriedade, ela murcha, ela se fecha. E aí mais suscetível é de passarmos por inconvenientes. Parágrafos 11 e 12, o conhecimento que se pode ter através do estado sonambúlico. O sonâmbulo tem consciência, né? Vê ao mesmo tempo seu próprio espírito e seu próprio corpo. Essa dualidade faz com que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É claro, ele está vendo, ele está num estado de consciência que ele se vê apartado do corpo. Às vezes ele pode pensar que é outra pessoa. A dualidade às vezes confunde o sonâmbulo. Veja como que se trata de conhecimento, né? Primeiramente a respeito de si mesmo. E no parágrafo 12, fechando essa parte do conhecimento aqui, a gente vai ver algumas, é, algumas advertências de Kardec, né? Principalmente quanto à revelação que os sonâmbulos fazem. Bom, em cada uma de suas existências, o espírito adquire certos conhecimentos e experiências. Quando está encarnado, tem a lei do esquecimento. Porém, dele se recorda como espírito. Então, se desdobra, tem alguns conhecimentos. É por isso que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do seu grau de instrução, porque eles têm acesso a esses conhecimentos no mais íntimo do seu espírito, né? Então, eles recordam porque estão desdobrados. Mas aí, né, daí para frente, cuidado. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir na própria experiência da sua clarividência relativa a coisas presentes ou nos conselhos de outros espíritos. Podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível é ele dizer coisas mais ou menos certas, né? Então a gente não precisa levar em consideração diretamente tudo que vem deles. 13º parágrafo e parágrafo de conclusão sobre essa parte do sonambulismo. Olha lá. Os fenômenos do sonambulismo, sejam magnéticos ou naturais, por esses fenômenos, a providência nos dá prova irrecusável da existência e da independência da alma. É nisso que a gente quer chegar sempre que a gente fala sobre sonambulismo, né? Olha, é um espírito atuando. E ele está separado do corpo, até certo ponto separado, emancipado, né? Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata, filosófica, né? Metafísica buscando as coisas fora do campo material, e ininteligível em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente, todos os dias, nos põe os olhos ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos, de novo, né? Psicologia experimental. Então, o que Kardec está dizendo? Olha, tantas ideias formuladas em campos teóricos e o sonambulismo está aí para ser estudado. Ok? A partir do parágrafo 14, amigos, a gente entra no campo do estudo do êxtase, né? E aqui a gente pode passar por esse campo, relembrando tudo aquilo que a gente já viu. Olha lá, definição no parágrafo 14. O que é o êxtase? O estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível, se torna de certa forma palpável, é mais perceptível, né? Essa, essa independência entre alma e corpo. Relembrando, sono, sonambulismo e êxtase estão em graus diferentes de emancipação. O sono, um primeiro estágio, o sonambulismo, um segundo estágio, o êxtase, um estágio ainda mais avançado. O que acontece no êxtase? O espírito penetra em um mundo desconhecido dos espíritos etéreos. No êxtase,
mais à frente no mundo dos espíritos, vamos dizer assim, né? Mais etérea fica a experiência do espírito que entra em êxtase. Citamos São Francisco, né, durante os nossos estudos anteriores. Então, isso que caracteriza o êxtase. O que ele sente lá? Um certo fulgor, harmonias que na Terra se desconhecem, indefinível bem-estar. Por quê? Porque ele está gozando antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Que estado é esse a que chegam certos espíritos, né? No êxtase, princípio, né? No êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Se já no sonambulismo quase não tem sensação corpórea, no êxtase isso fica muito mais poderoso. E a vida pode ser rompida, porque a vida enquanto encarnação, né? Pode ser rompida porque o espírito está ligado ao corpo simplesmente por um fio. É isso que está sendo relembrado aqui para a gente. Parágrafo 17 já. Desaparecem todos os pensamentos terrestres. Vejam, né? São parágrafos que vão descrevendo para a gente o que acontece no êxtase de uma forma mais profunda, um pouco do que aquilo que a gente viu lá nas perguntas e respostas sobre o êxtase. Então, olha só. Fulgor, harmonias da terra, goza antecipadamente da beatitude celeste, não tem mais quase que de modo algum relação com o corpo, desaparecem até os pensamentos terrestres, o sentimento fica mais apurado, o estático encara a vida apenas como uma paragem momentânea. Ele tem consciência plena de que a vida terrestre não significa muita coisa, não, né? Significa, tem a sua importância, claro, mas o que prevalece mesmo é o plano espiritual, o que tem importância é o plano espiritual. Esse é o estado de consciência agora do espírito estático, né? E no parágrafo 18, Kardec repete um pouquinho o movimento do item anterior para falar agora sobre a lucidez. Olha aqui, ó. Mais ou menos perfeita pode ser a lucidez do espírito estático, exatamente igual ao que se dá com os sonâmbulos. Conforme ele seja mais ou menos elevado, seus conhecimentos, olha aqui, ó, suas revelações, são um misto de verdade e erros, exatamente igual ao sonâmbulo, né? E aí e por que é assim? Porque ele vive um estado de exaltação, e essa exaltação é sempre causa de fraqueza, podendo inclusive transformar esse espírito em um espírito suscetível à influência de espíritos inferiores que queiram dominar e fascinar, né, o estático. Então aqui a gente tem um fechamento também do item 18. Como que a gente lida com essas informações, então, tanto do sonâmbulo quanto do estático? Julgando friamente, apesar das revelações, colocando isso na balança da razão. O julgamento é nosso, a, a responsabilidade do estudo é nossa, né? Diante do sonâmbulo e do estático. E vou estender aqui rapidamente novamente a mediunidade. Quando um médium faz uma revelação, traz uma informação, isso tem que estar ali sob o aspecto da balança da razão, como a gente tem aprendido. Bom, parágrafos finais, onde Allan Kardec vai falar agora sobre a emancipação da alma e fazer a sua conclusão do texto. Vamos lá. A emancipação da alma se verifica tanto no estado de vigília, né, quanto no estado de sono. Quando é em estado de vigília, recebe o nome de segunda vista ou dupla vista. O espírito vê, ouve além dos limites dos sentidos humanos. Então aqui ele começa a falar sobre a dupla vista, para concluir o seu texto. O estado físico do indivíduo durante a dupla vista é modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago, ele olha sem ver, a sua fisionomia reflete uma exaltação. Olha só, se a gente aprendeu a perceber o estado sonambúlico, aprendemos a perceber o estado estático aqui, é como a gente aprende a perceber o estado de dupla vista, né? Ele está acordado, mas o olhar se perde, fica vago, ele olha para a gente, parece que não está vendo, né? A sua fisionomia retrata uma exaltação. Então, né, nota-se que seus olhos veem algo alheio àquilo que está ao seu redor, e assim por diante. Está ensinando a gente a identificar o fenômeno.
coisa que não havia sido feito anteriormente, né, durante os estudos das perguntas e respostas. Por isso, o resumo teórico, né, para apresentar para a gente essas situações aqui. Essas pessoas que têm essa faculdade a tomam como algo natural, consideram-na um atributo de seus próprios seres. A gente já lidou um pouquinho com isso durante o estudo anterior. Pensam até que todo mundo tem, né, como a gente viu anteriormente. Parágrafo 22. O poder da dupla vista varia. Pode ser uma sensação confusa, uma percepção clara e nítida de coisas presentes ou ausentes. Pode ser uma perspicácia, como a gente já viu anteriormente, que traz segurança nos atos, né? A precisão de golpe de vista moral, tudo aquilo que a gente já tratou anteriormente. Então, ela tem também os seus graus, a dupla vista. Enfim, parágrafo 23, para a gente concluir o texto e para a gente entrar um pouquinho já no capítulo 9. Parágrafo 23. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma causa. Qual é essa causa? A emancipação da alma. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza, não são sobrenaturais. Fazem parte da natureza. Tal a razão por que hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. Então aqui a gente tem outra vez, né, aquela nossa possibilidade de abrirmos mão dos nossos preconceitos e entregarmos a questão da emancipação da alma, seja pelo sonho, pelo sonambulismo, pelo êxtase ou pela dupla vista, nas mãos de uma ciência espiritualista, que é a ciência do Espiritismo. O Espiritismo veio estudar esses fenômenos e entregar para a gente uma teoria, para que a gente possa se guiar, para que a gente possa se orientar e perceber quando acontecem esses fenômenos à nossa volta, né? Quando a gente está diante de um estático, quando é que a gente está diante de um sonâmbulo, quando estamos diante de uma pessoa que está apresentando ali a faculdade da dupla vista. E aí, se formos agraciados com esse tipo de fenômeno, termos a capacidade em nós de estudá-los, de percebê-los e de desenvolvermos o nosso conhecimento a respeito da alma, né? Bom, com isso, meus amigos, a gente termina este oitavo capítulo de O Livro dos Espíritos e temos agora a oportunidade já de começar o nono capítulo da segunda parte, né, do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Olha só, se anteriormente a humanidade raramente havia pensado ou sequer havia cogitado a possibilidade de estarmos encarnados agindo no plano espiritual, essa também é uma informação que raramente foi pensada, né? Não pelo menos na profundidade com que Kardec explora e com o grau de informações e de estudos sérios que nós temos aqui. Intervenção dos espíritos desencarnados, né, no mundo corporal. Aqui a exposição dos itens do capítulo. E hoje a gente começa esse primeiro aqui, faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Então, agora o que a gente está estudando? Agora o movimento inverso. Se estamos encarnados e podíamos, através da emancipação da alma, ter percepções e atuar no plano espiritual, o contrário também acontece. Quando estamos desencarnados, nós temos a capacidade de perceber e atuar no plano material. E a primeira coisa que Kardec explora é o pensamento. Os espíritos têm faculdade de penetrar em nossos pensamentos. A partir daqui somos guiados por um campo novo de estudos, né? Vamos começá-lo hoje e depois damos sequência nesse capítulo importantíssimo e super instrutivo do Livro dos Espíritos. Vamos lá. 456. Vem os espíritos, tudo o que fazemos, notemos que aqui não está relacionado diretamente ao pensamento, né? Está relacionado à pergunta 456 às nossas ações. Kardec vai saindo do plano da percepção das coisas materiais para chegar
no campo do pensamento, aqui na questão 457. Ó. Então, na pergunta, a gente começa a explorar o grau de intimidade na comunhão entre os dois planos da vida. O grau de intimidade daqui para lá pode ser alto quando a gente está diante de um espírito estático, por exemplo. Né? O espírito está em estado de êxtase, então ele está em regiões sublimes do plano espiritual. Está percebendo essas regiões. Está um grau de intimidade alto com o plano espiritual. E agora, de lá para cá, como isso funciona? Qual é o grau de intimidade? Eles veem o que fazemos? Ah, podem ver. Poder não é mesmo que ver o tempo todo, hein, amigos? Prestemos atenção. Eles podem, eles têm a capacidade de ver. Não significa que estão vendo o tempo todo. Eles podem ver, pois nos rodeiam, estão conosco o tempo todo. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ora, aquilo que chama a atenção de uma pessoa é para onde ela olha. Isso é comum com a gente, encarnado e desencarnado. Estamos aprendendo aqui com o livro dos Espíritos, né? Nós somos assim, em certo nível. Se a gente está numa multidão, tem coisas que nos chamam a atenção e outras não. Depende do nosso grau de interesse naquilo, das nossas inclinações, dos nossos conhecimentos, dos nossos sentimentos. Depende de um monte de coisa, né? Eles podem ver tudo o que fazemos? Podem, mas só vem aquilo que lhes chama a atenção. Ok? É, então, a gente é, tem a privacidade, né, do interesse dos espíritos. Esse é o nosso grau de privacidade com relação a eles, né? 457. Então, eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Agora mudou. Agora não é apenas ver, não é apenas perceber o que fazemos. Agora é conhecer. E agora não é uma questão mais da percepção geral das coisas. Né? Porque a gente também vê o que as outras pessoas fazem. Os médiums também vê espíritos. Isso é ver no geral da situação. Agora, conhecer pensamentos e secretos ainda, agora, né, o grau de intimidade aqui na relação de espíritos entre os dois planos está bem mais agudo, né? Está um grau de intimidade, um grau de relação bem mais poderoso aqui. Isso é possível? Kardec, a resposta vem nos seguintes termos, né? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Ou seja, a gente tem alguns certos pensamentos, algumas inclinações, alguns desejos que a gente gostaria de esconder de nós mesmos. A gente não gostaria, nem a gente quer saber, né? Eu mesmo costumo brincar que a gente tem amigos espíritas, né, que muitas vezes perguntam assim: "Ah, o que será que eu fui na encarnação passada? O que será que eu fiz na encarnação passada, né? Ah, quantas vidas vivi?" E ficam pensando nessas circunstâncias. Eu costumo pensar assim, né? Dizer, olha, eu não gostaria de saber o que eu fui, não. Eu prefiro continuar aqui com o meu, né, com a minha tarefinha aqui quietinha, humildezinha, fazendo o que eu posso, me esforçando para melhorar, porque eu estou num planeta de provas e expiações, e eu tenho assim uma intuição vaga de que meu passado diz que eu deveria estar aqui mesmo, né? Então eu vou ficar assim, tá bom, né, meus amigos? Mas brincadeiras à parte, né? Então, eu não quero ter essa memória das minhas vidas passadas de modo tão imediato, não. Vamos deixar progredir mais um pouquinho, né? Eu ser capaz de lidar com aquilo que eu fiz no passado, aí quem sabe, né? Então tem coisas assim que a gente quer esconder da gente mesmo, né? Lembranças que a gente prefere enterrar para que a gente não venha, perdão, para que a gente não venha sofrer de novo com essas lembranças, por exemplo, né? Coisas das quais nos envergonhamos. Então a gente quer esconder da gente mesmo tudo isso. E vejam, para eles, isso não fica oculto. Eles percebem, eles conhecem, eles sabem sobre isso. Né? Então, olha só, nem atos nem pensamentos se lhes podem dissimular. Não tem jeito. Então, nem da vida de relação externa, assim, nem os acontecimentos triviais da vida, e nem o nosso mundo interno pode ser deles escondido. Mas vejam, isso é natural.
natural, né? Que fosse assim, pelos princípios que a gente já aprendeu no livro. A alma emancipada tem as suas faculdades potencializadas. A alma completamente desprendida do corpo, o espírito, percebe muito melhor do que a gente. A comunicação entre eles não é pelo pensamento? Ora, então eles se comunicam conosco também pelo pensamento e podem ver nossos pensamentos, até os mais secretos. Então, claro que Kardec precisa colocar a pergunta no livro dos Espíritos para desenvolver as ideias, mas é algo que, pensando de forma lógica, com os conhecimentos que nós já temos a respeito das informações que foram sendo dadas no livro, nós somos capazes de concluir que a resposta tá correta e que ela não poderia vir de outra forma, né? 457A. Então Kardec pergunta: então seria mais fácil para a gente esconder alguma coisa de uma pessoa viva do que esconder dessa mesma pessoa depois que ela desencarna? Em princípio geral, sim, né? Certamente, sim. A relação é mais intensa do que a gente pode supor, e quando o espírito está desencarnado, aí então é, ele tem mais acesso a tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, né? Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então não é um espírito só, não, hein? É uma multidão de espíritos que nos observam com maior ou menor grau de interesse a respeito daquelas coisas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós desejamos, que nós executamos. Então, o cuidado, né? Esse capítulo que a gente está iniciando agora vai potencializar ainda mais a ideia de que o espírito é o pensamento, que a sua principal faculdade, a sua essência, a sua principal atividade é pensar. E quando a gente pensa, a gente de fato cria, e a gente cria situações, a gente cria afinidades, a gente cria situações, a gente vai criando com o nosso pensamento. Já vimos um pouquinho desse relacionamento de afinidade anteriormente, né? Então, olha só, a grande chave do êxito na vida terrena é o controle que nós aprendemos a ter sobre os nossos pensamentos. Pensar bem é viver bem. Pensar de forma saudável é viver saúde. Pensar de forma alegre é desenvolver esperança, felicidade. O pensamento para a gente é tudo. Termos o nosso pensamento ligado com Deus e com o Evangelho de Jesus é a melhor forma de vida que existe na Terra, porque esse modo de pensamento nos protege das adversidades da vida. Não que nós não vamos vivê-las, mas vamos vivê-las com outra postura, com outro proveito, com outra intensidade. As dificuldades ficam menos agudas, as dores ficam menos pungentes, as alegrias ficam mais salutares porque são vividas de forma salutar, são vividas de forma consciente. O pensamento é tudo, né? Ele vai nos ligar, o nosso pensamento vai nos ligar a boas companhias, a proteções espirituais. Os pensamentos de fé, de esperança, de caridade vão nos purificar, vão nos ajudar no enfrentamento da vida e vão criar para a gente assim, contextos em que a gente pode lidar melhor com qualquer circunstância que a vida venha nos apresentar. Então, pensamento para a gente é tudo. E olha só, né? Quando a gente está aprendendo aqui com o livro dos Espíritos que é dessa forma, nós estamos criando para a gente a possibilidade de controlar os nossos pensamentos e de, a partir deles, controlar algo que antes, que parece incontrolável para a gente, que é o sentimento. Eu não sei, eu simplesmente sinto. Tudo bem, a gente pode sentir, a gente vai sentir muitas vezes, mas a gente vai aprender a controlar esse sentimento mudando o pensamento. Querem ver uma experiência, né, um exemplo só? A pessoa que está em luto, ela precisa viver o luto, a gente sabe isso. É necessário que viva o luto, para não ter depois consequências piores lá na frente, emocionais e intelectuais, inclusive, né? No campo do seu psiquismo. Então ela precisa viver o luto. Mas ela não precisa viver o luto e deixar esse luto se transformar em desespero, em revolta.
né, e um sofrimento ainda mais agudo do que ele já é. Como é que a pessoa faz isso? Tratando do luto no campo do pensamento. Tendo informações, principalmente aqui para nós somos espíritas, né? Que a doutrina espírita traz, que são extremamente seguras, do tipo: Deus é um Pai bom, justo e misericordioso. A pessoa não desencarnou à toa, ela cumpriu a missão dela na vida. Acabou o tempo dela na Terra. Deus permitiu que ela voltasse ao plano espiritual. Outra informação que ajuda a tratar assim, de forma profunda o luto, o lado de lá é melhor do que o lado de cá. A gente está vendo isso no Livro dos Espíritos. Se nós não formos pessoas esclarecidas, a gente deseja a pessoa conosco a qualquer custo. Mas sendo o lado de lá melhor do que o lado de cá, se a gente ama de verdade, a gente não vai desejar que a pessoa esteja num lugar melhor? Veja, eu continuo vivendo luto, continuo entristecido pela ausência, mas continuo desejando melhor àquela pessoa, continuo amando mesmo à distância. Essa é a principal prova, o principal aprendizado do luto, né? Da desencarnação, perdão, da ausência das pessoas, dos entes queridos aqui na Terra. Esse é o principal aprendizado da morte, para nós que ficamos aqui. Aprender a amar da forma mais pura, sem que a pessoa esteja ao nosso lado, fisicamente presente. Né? Aprender a amar com fé, a amar com pureza, a amar apesar da distância, apesar da ausência aparente, porque muitas vezes essa pessoa vem nos visitar. Então veja, o pensamento é tudo, é através do pensamento que a gente progride, que a gente se trata. E, para a gente terminar o estudo de hoje, a questão 458, né? Que vai reforçar essa questão do pensamento para a gente. Quando Kardec pergunta o que pensam de nós os espíritos que nos observam e que convivem conosco. O que eles pensam de nós? Depende, meus amigos. Espíritos levianos riem das pequenas coisas, né? Das pequenas partidas, das pequenas peças que nos pregam, né? Eles zombam das nossas impaciências, das nossas imperfeições, acham tudo engraçado. São espíritos levianos, né? Nos atrapalham e gostam. Agora, os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. O que pensam de nós, os espíritos? Depende. Depende. Cliente querido que se foi quer estar conosco, nos ama profundamente. Então, o que pensam de nós, os espíritos? O nosso anjo guardião torce por nós, quer a nossa vitória, espera que nós progridamos e que sejamos pessoas felizes, assim como quer o Pai Celestial. E fechando então o nosso estudo de hoje, concluímos, né? Cuidemos de nossos pensamentos, cuidemos profundamente deles, porque como a gente pôde ver aqui agora, todo o nosso laço de relações com o plano espiritual depende dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Se a gente estiver no caminho da observação do Evangelho do Cristo, conscientes dos ensinamentos de Allan Kardec, aí nós estamos num caminho de proteção, de equilíbrio, de felicidade. É isso que a gente quer alcançar, ok? Muito bem, meus amigos. No próximo estudo, nós retornamos fazendo uma releitura muito rápida dessas três primeiras questões e a gente segue com o estudo, né? A gente faz uma releitura muito rapidinha, assim, bem rapidinha mesmo, só para a gente relembrar os princípios básicos aqui, e aí a gente segue com o estudo já do próximo item do Livro dos Espíritos, que é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Ok? Um abraço fraterno a todos, obrigado pela companhia, pela paciência. Nos vemos em breve. Até logo mais.